Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre mediação? Sim, na aula de hoje nós vamos falar sobre as técnicas de mediação propriamente ditas. Vamos lá aprender algumas técnicas para a gente poder negociar e mediar? Vamos que vamos! Então, aí na nossa aula sobre o novo perfil constitucional do MP, estamos falando da mediação, que se insere aí na possibilidade de autocomposição. Na mediação, a gente viu que há algumas fases, a pré-mediação, a mediação propriamente dita, até chegarmos ao acordo, que é o nosso objetivo. Mas é claro, é o nosso objetivo, é o nosso norte, mas eventualmente se não houver um acordo, não quer dizer que foi uma mediação frustrada. Nossa, as partes já caminharam muito para sentar, para conversar, para ouvir, para serem ouvidas, estabelecer um diálogo, se conhecerem, e quem sabe futuramente voltar para uma mesa de negociação, não é mesmo? Então, na aula de hoje, eu queria tratar com vocês sobre algumas técnicas e ferramentas aí de negociação e de comunicação. Essas ferramentas, essas técnicas, são um conjunto, um aparato que o mediador tem na sua mão para poder ajudar as partes a exporem, a identificarem suas necessidades e exporem da melhor forma possível até chegarem a um acordo, né? Então, auxilia as partes assim, a ampliarem o seu entendimento sobre as questões e até a ressaltar os seus pontos de convergência. Vamos lá, então, para essas técnicas, uma a uma? A primeira delas, meus amigos, é a escutativa, já falamos, né, do ouvir com atenção, um ouvir sem julgamentos. Como é difícil, né? A gente, como mediador, tem que aprender a se despir dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, da nossa associação com casos semelhantes, ou achar que somos o juiz, porque às vezes somos bacharéis em direito, né? A gente já fica julgando literalmente. Não, nada disso. E aí, e lembrando sempre que na escutativa a gente faz com um contato visual e no final a gente faz uma paráfrase, um resumo com outras palavras mais simples, mais objetivas do que foi feito. Com isso, a parte percebe que está sendo ouvida e ela se sente respeitada, considerada, né? E aí nas suas questões. Isso é bem interessante, então, fazer esse resumo final. Esse resumo também pode ser chamado de resumo cooperativo. Além de resumir o que a parte diz, no resumo cooperativo, essa técnica, você faz um checklist dos pontos convergentes, né, entre as partes, e aí você ressalta a existência desses pontos convergentes. Até mesmo se as partes se destratarem, forem desrespeitosas uma com a outra, você pode colocar como ponto convergente que todas têm necessidade de se sentirem respeitadas, de serem respeitadas. Então, mesmo na divergência, a gente acha uma convergência, não é mesmo? E aí, à medida que você vai resumindo por pontos as convergências, você começa a ter uma solução parcial do problema em alguns temas. Então, pouco a pouco, quando você vê, você está resolvendo todo o conflito da mediação. Então, nesse regime cooperativo, você usa frases assim, me parece pelo que você está dizendo, me parece que eu posso entender que, então, deixa eu ver se eu compreendi. Então, até então, o que você disse, você repete com as suas palavras o que a outra parte disse. E deixe para ela a liberdade, a oportunidade de te corrigir, se você entendeu errado, porque interessa a verdade daquela parte, não o que a gente interpreta necessariamente, mas o que ela de fato quis dizer e às vezes não conseguiu se expressar. Então, nesse resumo cooperativo que você faz, você parafraseia e ressalta os pontos convergentes entre os participantes. Tudo bem? Outra técnica que a gente faz na comunicação é a normalização do conflito. O que é isso? Explicar para as partes que os conflitos são normais, que é parte da vida da gente, do dia a dia, que com uma comunicação eficiente, eles podem sim ser administrados e resolvidos, né? Isso diminui bastante o constrangimento das partes de estarem lá para mediar esse conflito, né? Então, isso as deixa mais assim tranquilas e confortáveis e aliviadas, né, por serem compreendidas aí com essa técnica de normalizar os conflitos. E aí,
Tem essa frase do Mário Sérgio Cortella, né, um filósofo brasileiro, que diz assim: o conflito é algo criativo, o que é negativo é o confronto. O conflito é a divergência de postura, o confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. Então, o conflito é normal, existe, está aí para ser resolvido. O que a gente não quer é o confronto, que não é nada produtivo para nenhuma das partes. Outra técnica que a gente usa, além de normalizar o conflito, é despolarizar o conflito. Então, as partes ficam como nessa corda aí, ó, num cabo de guerra, puxando uma para o outro lado, né? Às vezes, a gente foi ensinada a acreditar, principalmente na nossa cultura adversarial, que a gente aprende na faculdade, que o que atendeu a um outro é porque é prejudicial a mim. Não necessariamente, né? Tem um interesse comum aqui, ó, que liga as duas pessoas, né? Então, focar nesse interesse comum, e não necessariamente o que for melhor para o outro é bom para mim, né? O acordo tem que ser bom para um e para o outro também. Além da técnica de despolarizar o conflito, você mostrar para a parte o que elas têm em comum, para onde elas devem se dirigir, tem também outra técnica, que é a chamada separação das pessoas dos problemas. Então, as pessoas são as pessoas, os problemas são os problemas. Mas como que é isso, professor? É assim, imagine que você, no seu trabalho, seu chefe, você está precisando de um aumento. Seu chefe é seu amigo, ele sai contigo até para o happy hour na sexta-feira. Então, você não confunda as pessoas com o problema. Então, se o problema é de aumento, ele continua sendo seu amigo e é seu chefe também. Então, se você pede um aumento, o dinheiro não vai sair do bolso dele. Não é porque ele é seu amigo que ele vai te dar esse aumento. E não é por isso que você vai conseguir. As pessoas são diferentes dos problemas, sai do bolso da empresa. Então, você tem que chegar com critérios racionais, objetivamente expor por que é que você merece um aumento, né? E o que isso ia ser bom para você e para a empresa, em termos de produtividade, de rendimento, de reconhecimento. Se você encarar o problema como uma disputa, só piora. Então, você separa a pessoa do problema, que aí você pode prosseguir com o relacionamento com a outra pessoa. Você preserva o seu relacionamento e foca no problema, sem mágoas, sem nada. Fica mais fácil de tratá-los, não é mesmo? Muito bom. Outra técnica que a gente usa na negociação é a chamada recontextualização ou parafraseamento. Já falamos da paráfrase aí, né? De falar a mesma questão com outras palavras, né? De uma forma positiva, prospectiva. Então, a gente concorda em discordar. Ora, a gente não está brigando, a gente só está concordando em discordar. Então, você coloca no outro enquadramento, reenquadra a questão num outro ponto de vista. Para isso, você usa sinônimos, você resume as ideias principais, reorganiza o conteúdo do que foi dito, né? E aí você, em vez de colocar numa espiral negativa do conflito, você reverte essa espiral de uma forma prospectiva, uma forma positiva para o futuro. Vou dar um exemplo. Às vezes, os pais têm, de vez em quando, uma filha que está fazendo faculdade, sai com os colegas de faculdade, e é obrigada a retornar todo dia meia-noite. Minha filha está indignada, porque meia-noite é quando o pessoal está saindo para a balada e ela tem que voltar. E aí ela está muito brava com os pais. E se os pais colocarem no seguinte situação, que nós nos preocupamos é com a sua segurança, sem nos importarmos de que você saia com seus amigos. Pode sair, mas a gente se preocupa com a sua segurança. Se você coloca nesse ponto, já há uma abertura para começar a conversa e negociar sobre esses horários, dias, termos e etc., né? Então, a ideia não é focar que o problema, o conflito, a questão é uma torta que a gente tem que dividir entre a gente fica disputando o maior pedaço. Não é isso, o segredo é ampliar a torta, aumentar essa torta para que cada um possa ficar com mais, tá certo? Então, essa é uma recontextualização do problema. Uma técnica muito interessante também, você colocar numa outra perspectiva. Outra técnica ou ferramenta de comunicação, de negociação, é a chamada audição de propostas implícitas. Ouve, abre o teu ouvido para
para entender o que está ali atrás. Então, imagina numa disputa, assim, por uma indenização, o valor de uma indenização, às vezes, uma das partes fala assim, o que eu não estou concordando é que não está claro para mim como é que vocês chegaram a esse valor, por isso que eu não acho justo pagar. O que você escuta nisso? Que se ele tiver clareza sobre o valor, como chegou, ele está disposto sim a pagar alguma coisa. Então, veja, às vezes a negativa de uma coisa, não para uma coisa quer dizer um sim para outra, né? Então, se ele fala assim que não acha justo pagar o valor porque não está muito claro, quer dizer então que ele acha justo pagar algum valor. E aí a gente já começa com uma proposta implícita, tudo bem? Aí nos resta descobrir qual é a masa, qual é o ponto, até onde aquela parte pode chegar. E aí é outra habilidade que eu vou ensinar para você mais à frente, quando falarmos da negociação propriamente dita. Outra técnica ou ferramenta de negociação e de comunicação é o chamado afago ou reforço positivo. Gente, a gente gosta de ter reconhecido os nossos méritos, os nossos esforços, né? Então, você, mediador, dá uma resposta positiva quando você tiver um comportamento positivo do seu mediando, um comportamento em favor do acordo, né? Você sublinha essas atitudes produtivas dele, né? Tudo que for de acordo no sentido de uma proposta da mediação. É o elogio sincero, nada de elogio falso que você faz. Mas não faz muito rasgado, tem que fazer com cautela, senão o outro mediando vê como parcialidade, percebe? Então, é assim, elogios, coisa boa, a gente faz na sessão conjunta. Chamar atenção para os pontos negativos é só na reunião particular, com cada mediando. Não vamos constranger um mediando na frente do outro, tudo bem? Então, esse afago, um reforço positivo, é bem interessante você fazer. Isso já promove, isso já incentiva, leva as partes para uma atitude mais proativa, mais produtiva na mediação. Tudo bem? A outra coisa, outra forma, outra técnica é chamada enfoque prospectivo. Você levar essas partes a olharem para frente, adiante, para o futuro. Olhar para frente, não no retrovisor do carro, não para trás. Não ficar discutindo culpa, revivendo fato, isso já foi. Na fase da escutativa, a primeira fase que elas expuseram o seu problema. Uma vez exposto, ouvido, compreendido, agora a gente olha para frente, né? O que a gente vai fazer com isso. Então, você faz as partes focarem como elas querem viver no futuro, dali para frente, como elas se veem, não é? Então, na negociação, por exemplo, do Grupo Pão de Açúcar, do Abílio Diniz, com a Rede Cassino, na saída do Abílio Diniz do comando, foi prospectivo para onde vai, né? Então, hoje, Abílio Diniz é dono da Rede Extra, e o Pão de Açúcar expandiu também. Aliás, o Pão de Açúcar, o Cassino é dono da Rede Extra, e o Abílio Diniz das Casas Bahia, né? Então, cada um olhou para frente, e o Abílio Diniz saiu dessa questão do Pão de Açúcar e focou no Carrefour, que é o concorrente, inclusive, do Cassino. Então, foi para frente, né? E aí, esse foco prospectivo ajuda muito. Tira a atenção, então, deles do passado, desse erro, ó, e leva para frente, né? Então, você, mediador, aponta para lá e as partes vão descobrir o que é melhor para elas, tudo bem? Olha que interessante ainda sobre foco prospectivo essa frase, eu achei muito bonitinho, olha lá. Passado e futuro, ó. Falhei está falhado e não se falha mais nisso, né? Então, vamos embora para frente. Se teve falhas, vamos embora, corrigir. Tá certo? Outra técnica muito interessante na negociação é o silêncio. A pausa feita no momento certo, às vezes no momento de tensão ou de grande discussão, faz com que as partes reflitam sobre o que está acontecendo, que elas pensem e percebam seus comportamentos e volte a reconsiderá-los. Então, o silêncio também tem esse cabimento na negociação. É uma ferramenta muito poderosa, o silêncio.
As sessões individuais, os cálculos, né, também chamado, essas sessões individuais são muito interessantes, às vezes você precisa fazer um break na negociação, na mediação, a situação está ficando tensa, então você faz. Mas você deixa antes de começar, deixa bem claro essa possibilidade de fazer essa interrupção e conversar com uma parte separada, senão elas podem olhar aquilo como parcialidade. Então, quando você vai explicar as regras do procedimento, você alerta sobre essa possibilidade dessa sessão individual com o mediando. Ali que às vezes você precisa conversar, porque tem algum sentimento forte que ele queira expor, uma emoção forte, um sentimento algum que não seja muito positivo, né? Então, é muito importante. Nessa reunião privada, vige ainda o princípio da confidencialidade. Você, quando sai dela, você pergunta à parte o que é que ela te autoriza a levar para outra dali. O que ela não autorizar, não está autorizado, tá certo? E aí, o que ela deixar levar o conhecimento da outra parte, você leva nessa sessão individual. Tudo bem? Então, às vezes, é preciso uma pausa no meio da mediação para conversar. E se você tiver que dar um feedback negativo, é nesse momento, para alguns mediantes, que você faz, individualmente. Ok? Troca ou inversão de papéis. Os americanos gostam de chamar de calçar o sapato do outro e andar no caminho que ele andou, né? Você se colocar no lugar do outro. No Brasil, a gente fala troca de chapéus, né? Então, é muito interessante também numa reunião privada, não na conjunto, você estimular a parte de fazer essa troca de papéis. Olha essa figura aí, né? Do homem fazendo a escovinha, a mulher fazendo a barba. Tenta trocar o papel para você ver como não é fácil para o outro, né? Essa é uma técnica aí que estimula os desenvolvidos a perceber o contexto, a ótica do outro, né? Então, você aplica muito sessão privada, e é bem interessante essa troca de papéis aí, de se fazer. Outra técnica que a gente usa é a chamada perguntas orientadas para a geração de opções. Sim, você mediador não pode dar palpite, né, dar sugestão, então você faz perguntas, né, para as partes, para que elas possam aumentar as suas opções, né? Então, como é que você sugere que resolvamos essa questão, né? Então, algumas perguntas aí. Que outras formas, né, você sugere para resolver isso? Como vocês veem a sua relação daqui a 2 anos? Então, isso, além de ser uma atitude prospectiva, do mediador estar empurrando para o futuro, por essas perguntas você consegue colocá-las e falar assim, poxa, daqui a 2 anos, 5 anos, eu vou ter que continuar vendo essa pessoa falando com ela, adianta desgastar a relação agora, né? Se a pessoa consegue pensar mais para frente, né? Então, como vocês se veem na vizinhança ou no negócio no futuro? Então, para conflitos, mediações familiares, conflitos de família, de vizinhança, né? Então, imagina, você vai conviver com seu vizinho ainda daqui a tanto tempo, não se desfaz de um imóvel assim tão facilmente, ou o negócio, são sócios, né? Como é que eles se veem? Então, às vezes, assim, como pais e mães do mesmo filho, às vezes tem que se encontrar necessariamente em algumas ocasiões, e aí, como é que vai ser? Então, isso já desarma o comportamento defensivo e faz com que a pessoa tenha abertura para a oitiva e para a geração de novas propostas, né? Então, é muito interessante essas perguntas aqui para você gerar o maior número de opções possíveis. É aquele ditado que fala assim, quanto mais roupas você coloca na arara, mais roupas, mais opções você tem para se vestir. Então, você tenta estimular as partes a gerarem várias soluções, várias possibilidades, porque nem sempre a primeira que a gente acha é a melhor, não é mesmo? Então, você como mediador, essa capacidade de fazer perguntas é muito interessante. Às vezes a pergunta é mais interessante do que a própria resposta, né? Outra técnica que a gente usa também na negociação, que às vezes é preciso, é o chamado teste de realidade. O que é esse teste de realidade? Porque essa figura dessa mulher voando aí, ó, viajando na maionese, porque muitas vezes o que um mediando, que é uma parte que é uma coisa surreal, literalmente, né? Então, com esse teste de realidade, você ajuda o mediando a comparar seu mundo interno com o mundo exterior.
Então, aí, para levá-lo a concluir que o que ele quer não está de acordo com a realidade, não é você que vai dizer para ele, né, que ele quer é irreal. Às vezes, uma indenização milionária. E se você fizer a pergunta assim, como é que você chegou a esse valor? Você já consultou jurisprudência, outros julgados sobre esse assunto, ou casos semelhantes, né? Então, são perguntas que você faz com que a parte compare o que ela quer, o que ela imagina, com a realidade. Esse teste de realidade também é muito útil em reuniões privadas, porque senão você vai estar expondo essa fragilidade do mediano na frente do outro. Não é muito recomendado. E a última técnica que eu queria colocar na aula de hoje é a chamada validação de sentimentos, né? Uma consequência natural de todo o conflito são os sentimentos que emergem deles, né? Os sentimentos não são bons nem ruins, eles são simplesmente sentimentos. E eles vêm aí, ó, surpresa, angústia, raiva, dor, né? Então, eles acontecem. Então, se você reconhece, valida esse sentimento que a parte te expõe, ela fica mais tranquila e obtém aí a sua confiança, e você a dela, né? Às vezes, o mediador que tem que identificar esse sentimento, que nem a parte percebe o quão frustrado, ou aquele sentimento nela. E aí, de novo, vale a regra. Se você for validar sentimentos negativos, sempre em reuniões privadas, nos cálculos. Sentimentos positivos você valida nas reuniões conjuntas. E sentimento conjunto, recíproco das duas partes, pode ser feito também nas reuniões conjuntas. Então, validar sentimentos, você abre o canal de comunicação aí com a sua parte. Maravilha, com o seu mediano. E, por fim, o acordo. O acordo, se você chega ao acordo, é maravilhoso. Nem sempre chegamos ao acordo, né? Às vezes, não havia acordo, você ressalta no final da mediação os aspectos positivos, né? Daquele canal de comunicação que foi aberto, da oportunidade de ouvir e ser ouvido, das convergências que vocês identificaram e a possibilidade de voltarem depois numa mesa de negociação novamente, sem problema. Mas, se você conseguir o acordo, maravilha, você vai ajudar, então, seus medianos em aferir a viabilidade desse acordo, se ele é factível, se consegue ser realizado, estabilizar, né, fechar a redação final para que não haja ambiguidade, mal entendidos, problemas de interpretação, não é isso? E, havendo acordo, o que você vai fazer? Dependendo do acordo, você pode referendar pelo MP e levar em juízo para ser homologado. E parabéns, porque assim você chegou ao sim. Muito bom, meus amigos. Eu quero terminar a nossa conversa de hoje com a seguinte frase, ó. Não pode haver senão vantagem no acordo e prejuízo num conflito. Por André Gide, né? Nesse tempo que a gente está passando agora de tantos conflitos, né? Seja internacional, nacional. Então, a gente sabe que um acordo ele é sempre vantajoso para as duas partes, ainda que elas não consigam se perceber disso no primeiro momento, mas depois de uma reunião de mediação, com certeza, né? E o conflito é prejudicial a todos, não só financeiramente, mas o desgaste emocional, de energia e tudo mais. Bem, meus amigos, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, e aí continue com a gente, porque nós vamos falar de mais técnicas de negociação nas próximas aulas. Você está gostando aí, ó? Que bom, fico feliz por você. Um grande abraço, até a próxima.